Se religião fosse suficiente para salvar alguém, Nicodemos não precisaria conversar com Jesus. Ele é um homem religioso, uma autoridade em judaísmo, e vai à noite se encontrar com Jesus. Numa sociedade sem eletricidade, ir à noite se encontrar com um desconhecido não é algo comum. A menos que você não queria que seus amigos o vejam, pode ter sido o caso de Nicodemos. Os sacerdotes, fariseus e saduceus não estavam gostando nem um pouco da situação. Primeiro aparece um tal de João batizando e anunciando a chegada do Cordeiro de Deus. Depois vem Jesus, fazendo milagres e atraindo multidões. O clero odeia a concorrência, mesmo que seja do próprio Deus, vindo ao mundo na forma humana. Apesar de toda a religião, Nicodemos sente que falta algo. Ele chama Jesus de mestre, sem fazer ideia de que está diante daquele que o profeta Isaías chamou de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Considerar Jesus apenas um mestre ou o espírito evoluindo, como alguns hoje gostam de chamá-lo, é como parabenizar Einstein por saber somar 2 mais 2. Jesus é Deus e, como tal, deve ser reconhecido e adorado. A resposta de Jesus parece não ter coisa alguma com o início da conversa de Nicodemos, mas tem. Imediatamente após de ser elogiado como mestre, Jesus dispara: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, se Nicodemos quisesse conversar, teria de ser em outro nível. Antes de poder enxergar a esfera da qual Jesus atuava, Nicodemos precisaria receber uma nova vida, ser transformado numa nova criatura. Ele precisava nascer de novo, nascer do alto ou nascer de Deus. Jesus usa o exemplo do nascimento natural. Antes de nascer, você não fazia nem ideia do que havia fora daquele mundinho onde passou 9 meses. Além disso, sua geração e o próprio nascimento não dependeram de você, mas de seus pais. Todas as decisões e todos os esforços foram de outros, não seus. Você foi um agente passivo em todo o processo. O que Jesus quer dizer é que, embora seja necessário a Nicodemos nascer de novo para ver o reino de Deus, é tão impossível ele próprio fazer isso quanto uma criança resolver nascer neste mundo. Neste ponto, Nicodemos entende menos ainda do que entendia quando chegou para conversar com Jesus. Ele não consegue pensar fora da caixa das coisas naturais e pergunta como é possível alguém voltar ao ventre da sua mãe para renascer. Mas Jesus responde que não está falando de um nascimento natural. Não se trata de voltar ao ventre da mãe ou reencarnar, como acreditam alguns. É necessário nascer da água e do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Você já ouviu falar? Mais do que água, Jesus está falando? É o que você irá ver nos próximos 3 minutos.